Bem, pessoal, dando continuidade então ao dicionário, né? Vamos entrar agora na letra E. E aí a gente começa com natureza. E antes de entrar na concepção de natureza dos anarquistas, principalmente eu vou falar aqui de Kropotkin, Elis e Recli, ok? Porque são geógrafos também. A gente tem que entender que a concepção dominante de natureza na sociedade ocidental é uma concepção na qual o homem está separado da natureza, que não é igual, por exemplo, das sociedades indígenas, né? Onde existe uma integração entre o homem e a natureza. Então, na sociedade ocidental, e depois do advento das sociedades judaicos cristãs, né? Que pode colocar também o islamismo, vamos dizer assim, sociedades monoteístas, essa separação faz com que, na origem, Deus criou a natureza para o homem usufruir. Então, a natureza é algo que o homem pode usufruir, os recursos da natureza. Por quê? Porque ele não é parte da natureza, ele não é feito à imagem e semelhança da natureza. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Vocês entendem? Então, existe uma separação entre o homem e a natureza. Por isso que, historicamente, o homem ocidental, né, ele vai fazer o quê? Ele vai catalogar a natureza como uma parte separada dele. Então, por exemplo, ele quer entender a natureza como não enquanto um sujeito integrado nela. Né? Então, ele quer entender filosoficamente a natureza, ele vai querer entender depois biologicamente a natureza e assim por diante. Sempre no sentido de que ele é separado, né? Ele não está integrado, não é uma coisa holística. Já os geógrafos anarquistas, eles Erecli e Kropotkin, eles vão pensar a natureza a partir de uma outra tradição, que não é uma tradição necessariamente socialista, é uma tradição que vem de um principal geógrafo, né, ou naturalista, que é o Humboldt, na qual ele compreende que existe uma holicidade entre o homem e a natureza. Então, quando você vai estudar a natureza, você estuda o homem. Quando você vai estudar o homem, você estuda a natureza. Não tem como separar o homem da natureza. Então, se você pega o trabalho do Humboldt, basicamente ele está discutindo o quê? Ele está discutindo essa integração. Ele fala do homem, ele fala da natureza, mas sempre pensando em como algo, né, próximo, como se as duas coisas estivessem tão juntas que é impossível você pensá-las de forma separada, ok? Essa tradição vai chegar nos anarquistas, como estou falando aí, o Luiz Henrique foi, né, foi aluno de geografia, então ele teve aulas com pessoas que vão trazer essa tradição do Humboldt, que é muito forte, no século XIX, né? Mas não significa que ele entende que o homem não transforme a natureza. E aí eu vou pegar um pedaço, né, desse livro aqui, na qual eu estou falando do Kropotkin, mas tem um excerto de um texto do Elis Recli, que ele vai dizer o seguinte: os humanos podem fazer a terra mais bela ou mais feia, depende de seu status social ou de seus hábitos. Podem contribuir para a degradação da natureza ou sua transformação. Os homens constroem suas vilas conforme sua própria imagem. Que é uma ideia de que o homem, ele recebe a influência da natureza porque ele é um ser da natureza, só que para o Recli, ele é a parte consciente da natureza. Então, olha que interessante. Existe uma parte consciente da natureza, essa parte consciente é o homem. E o homem, então, faz as modificações que ele acha necessário nesse ambiente para sua própria sobrevivência. Então, todos os elementos que ele cria na natureza têm a ver com esse processo de integração dele, mas também o processo a qual ele está inserido geograficamente, né? Então, se é uma comunidade dentro de um país capitalista, se é a comunidade dentro de uma sociedade mais indígena e assim por diante, ok? Então, é essa preocupação que o Luiz Henrique tem aí de trazer. O homem é parte integrante da natureza, ele é a parte consciente da natureza, ele transforma a natureza, só que essa transformação, essa formação de produtos a partir dessa transformação, ok? Está ligado basicamente à condição social que ele tem no processo. Beleza? Então, assim pensa o Elisée Recli. No caso do Kropotkin, o que o Kropotkin está trazendo para nós? Né? O Kropotkin traz a ideia de que na natureza existem leis.
Então a natureza tem leis. Essas leis regem a natureza, por conseguinte, regem o homem. As principais leis que regem a natureza são leis que levam à cooperação ou à competição. Então, o Kropotkin demonstra o quê? Que entre os animais da mesma espécie, você tem a predominância da cooperação, enquanto os animais de espécies diferentes, o que predomina é a competição. Isso não significa que não tenha cooperação onde há competição, e não significa que não tenha competição onde há cooperação. O que ele está dizendo é que na natureza, né, pensando nos animais, na flora, né? Ok? Então ele está pensando nisso, ele está vinculando o quê? De que nas espécies iguais predomina a cooperação, nas espécies diferentes predomina a competição. Quando ele traz isso para os humanos, no livro Apoio Mútuo, vai ficar evidente isso, ele mostra uma historicidade entre os humanos. Pensando igualmente como Recli. Então, o homem é parte integrante da natureza, mas o homem transforma a natureza. Ao transformar a natureza, né, ele está fazendo o quê? Se vinculando a um status social que ele tem. Então, ele vai mostrar lá como que era essa vinculação da natureza no homem na Idade Média, entre os chamados bárbaros, até chegar na época dele. E ele demonstra que existiam períodos em que prevalecia a cooperação para chegar na época dele, onde prevalece a competição. Isso não significa que quando tem mais cooperação não existe competição, ele demonstra isso. E também na época dele, onde tem mais competição, existe a cooperação. Ele vai demonstrar onde a cooperação? Entre as pessoas mais pobres, mais espoliadas que moram na periferia. Isso não acontece no centro, nas regiões, no chamado bairro mais aburguesado. Beleza? Então é assim que pensam os anarquistas, os geógrafos anarquistas, aqui eu estou, né, circunscrevendo ao Elisée Reclus, ao Kropotkin. Então é uma visão mais holística da natureza, integradora, mas não significa que o homem ele sofre todas as influências e não faz nada. Ele é a parte consciente da natureza para o Elisée Reclus, por isso ele transforma a natureza, ok? E no caso do Kropotkin e do Kropotkin, no caso, né, quando ele fala de cooperação e de competição, ele está pensando em leis que regem a natureza. E se o homem é natureza, regem também o homem. Beleza? E aí ele vai demonstrar como é que essas inclinações mais competitivas e colaborativas acontecem nos períodos históricos. Então tem uma historicidade da competição e da cooperação para o Kropotkin quando vai pensar no humano. Beleza? Então era isso que eu queria demonstrar aqui um pouco sobre o que seria essa natureza para os geógrafos e os geógrafos anarquistas. Então um abraço a todos e todas.